Vamos fazer então essa oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade nessa noite. Amém? Senhor Jesus, eu te agradeço, ó Pai, por essa rica oportunidade de estarmos aqui, Senhor, neste tempo oportuno, ó Pai, para pararmos e meditarmos na Tua Palavra. Senhor, a Tua Palavra nos ensina que Tu és o pão da vida. Venha nos alimentar, Senhor Jesus, nessa noite com a Tua Palavra. Alimenta a nossa alma, Senhor, com a Tua Palavra. Nos orienta, nos fortalece espiritualmente, Senhor, para que possamos enfrentar qualquer obstáculo dessa vida, Senhor Jesus. Nos ajuda em todo o tempo, ó Pai. É o meu pedido nessa noite. Espírito Santo de Deus, guia-nos, Senhor Jesus, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Como foi bastante tempo assim, eu comecei a me organizar aqui com as minhas anotações. E nossa, semana passada foi muito bom. Foi muito profundo, assim, os capítulos, né, de Lucas que a gente viu, que a gente leu. E como aconteceu várias coisas aqui em casa, eu fiquei um pouquinho atrasada. Então eu fui colocando em ordem no final da semana passada e no começo dessa semana. Então tá tudo meio que fresco na minha cabeça, né? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero deixar nessa noite é em Lucas, no capítulo 19, versículo 38. Lucas capítulo 19, versículo 38. Que diz assim, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Só esse versículo que eu quero ler aqui com vocês. Então aqui vai falar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, se cumprindo as escrituras, né? E uma das coisas que o Espírito Santo me fez atentar neste versículo específico e também na passagem é o caminho para a purificação do templo como eu. No sentido do quê? Você continuando a leitura e a mágica de você ir lendo um capítulo atrás do outro e um livro atrás do outro, que a gente já leu sobre a entrada triunfal de Jesus em Mateus, em Marcos, e a gente leu de novo agora em Lucas. Então a história vai meio que se completando dentro da nossa cabeça, né? E eu fiquei muito impactada com o Espírito Santo me mostrando o caminho para a purificação. Primeiro, reconhecer e adorar ao único Rei. Então, quando o versículo fala aqui, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Eles então reconhecem, numa forma de adoração, que é esse, o Rei dos Judeus. Chegou o seu reinado sobre nós. E pode ver que quando os magos, né, se eu não me engano, vai atrás de Jesus, eles falam aonde está o menino que é nascido Rei dos Judeus, né? E o pastor Maurício trouxe uma vez um ensino sobre esse versículo, falando que quando Jesus nasce dentro de nós, ele é o Rei. Então, nós temos que sair do trono das nossas vidas e dar lugar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E foi isso também que eu lembrei, esse estudo que ele deu. E um ponto a se observar é que aonde está o menino que é nascido rei, né? Normalmente na hierarquia se nasce príncipe e se torna rei depois. Mas o Senhor Jesus, ele já nasce rei, né? E por que o Espírito Santo falou comigo dessa maneira? Você continuando a leitura, aqui no versículo 45, Lucas capítulo 19, versículo 45, diz assim: E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa é casa de oração,
mas vós fizestes dela covil de salteadores. Então veja, o Senhor Jesus, ele entra em Jerusalém, ele é reconhecido como rei e adorado por aqueles que estavam ali, e depois de tudo isso que acontece, ele entra no templo. E quando ele entra no templo, ele já entra organizando tudo novamente, ou seja, tirando tudo aquilo que está errado, né? E a palavra que o Senhor me deu no dia que eu li isso e que eu quero passar para vocês é o quê? Quando nós adoramos ao nosso Deus, quando nós reconhecemos que o Senhor Jesus é o Rei das nossas vidas, nós adoramos Ele, bendizemos a Ele, tudo que está errado dentro do meu templo, Ele vem limpando, Ele vem arrumando, Ele vem organizando e vem falando dentro da palavra, ó, está escrito, a minha casa é casa de oração, né? Mas vós fizeste dela covil de salteadores. Então, trazendo para nós, num pluralismo, digamos assim, quando nós vemos algum tipo de falha ou de erro na instituição igreja, ou seja, no nosso templo, ali na Graça e União, que possamos primeiro nos render ao Rei, adorar ao Rei, para que Ele venha limpar o templo, né? Como eu comentei na segunda-feira, nós não podemos jamais usar a palavra de Deus como espada para matar o nosso próximo, para ferir o nosso próximo, mas para entrar dentro de nós mesmos. Então, primeiro eu faço esse olhar dentro de mim, né? O que eu posso fazer? Eu adoro o meu Deus, eu reconheço Jesus como Rei da minha vida e peço para Ele governar em mim mesmo, dentro de mim. Depois eu olho para a instituição que eu estou inserida e peço a misericórdia dele. Senhor, entra lá e arruma. Tudo que está errado, tudo aquilo que não te agrada, vai tirando, porque essa casa, está escrito que essa casa se chama casa de oração. Então, há uma importância muito grande de nós orarmos pela nossa instituição, orarmos por onde nós estamos indo para adorar a Deus, para louvar, para orar, né, para consagrar ao Senhor, para que Ele realmente esteja presente ali no meio, para que realmente seja feita a sua vontade ali naquele meio, né? E foi isso que o Senhor falou comigo através dessa passagem. Lembrando que aqui no livro de Lucas, ele não dá detalhes, né? Mas como eu disse, a gente já vem lendo sobre isso lá em Mateus, lá em Marcos, né? Que fala que ali o que acontecia no templo? Tinha tanto os cambistas, né? Que faziam a troca da moeda para as pessoas que vinham de longe adorar, como também os que vendiam os animais para o sacrifício. Ou seja, né? Trazendo aqui para nós, para o nosso tempo. Tem dois tipos de pessoas na igreja. Aquela pessoa que troca a moeda, que é cambista, digamos assim. Como que eu posso explicar? No sentido que dificulta a adoração do outro. Não, para você adorar aqui, você tem que estar assim, assado, você tem que usar a saia lá no pé, não pode cortar a ponta do cabelo e tal. São normas totalmente humanas, que acaba afastando as pessoas de adorar a Deus, né? Dificulta o caminho da adoração ao Senhor. E tem os outros que são os facilitadores, que é aqueles que estão vendendo os animais para o sacrifício. Ah, não, você não orou antes de pregar? Não tem problema. Vai lá assim mesmo, é para Deus. Deus sabe, Deus recebe. Ou o pastor Jay sempre fala sobre isso. Ah, eu não ensaiei, mas eu vou cantar porque é para Deus. Não, a gente tem que se preparar, a gente tem que consagrar o nosso altar diante da presença do Senhor, e temos que encontrar esse equilíbrio. Não é nem tão fácil e nem tão difícil, sabe? Então foi isso que o Espírito Santo falou muito comigo no dia que eu li esse capítulo e fiquei pensando muito. E aqui no versículo, quando fala, fizeste dela covil de salteadores, me despertou a orar muito pela nossa igreja como instituição, porque covil
A palavra covil é o quê? É esconderijo. Como que é o outro termo? Esconderijo, refúgio, tal. Ou seja, esconderijo de ladrões, sabe? Aqueles que não estão ali querendo adorar, não estão ali querendo fazer realmente parte do corpo, e sim se aproveitar e destruir, e só com más intenções. Que possamos orar sempre na presença do Senhor para Ele guardar a sua igreja desse tipo de pessoa. E para que Ele possa transformar essas pessoas, se por um acaso tem alguém com essa mentalidade no nosso meio. Amém? Então vamos dando continuidade. Eu separei também aqui o Lucas capítulo 21, versículo 34. Que é o sermão profético. O sermão profético continua, a vigilância, né? Tem como título a vigilância. Que diz assim: e olhar por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então aqui, depois que o Senhor Jesus ele vem falando como seria o final dos tempos, tal, ele fala também da grande tribulação, ele finaliza com esse sermão sobre a vigilância. E uma das coisas que me chamou muita atenção aqui sobre essa vigilância e venha sobre cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Ou seja, improviso é algo inesperado, né? Algo que você não se prepara para aquele acontecimento, para, né? Enfim, para aquela coisa. E então ele vem nos despertar e olhar por vós mesmo, porque a salvação é individual, entendeu? Eu posso orientar o meu esposo, eu posso dar conselho para ele, eu posso orientar minha filha, dar conselho para ela, mas a salvação ela é individual. Então cada um tem que olhar por você mesmo nesse sentido da vigilância, para que não aconteça que no vosso coração, sabe quando o nosso coração está preso demais nas coisas desse mundo? E ele dá exemplos aqui, né? Glutonaria, questões alimentares, questão de embriaguez, de vícios e cuidados da vida. Cuidados da vida é geral, né? Qualquer assunto que esteja ocupando espaço demais no nosso coração. E venha sobre vós de improviso aquele dia. Sabe quando você esquece da volta de Jesus? Ou sabe quando você esquece que você é salvo em Cristo Jesus e, poxa, faz quanto tempo que eu não oro? Faz quanto tempo que eu não leio a Bíblia? Faz quanto tempo que eu não paro para meditar em Cristo e na sua volta? Ele é o nosso noivo, né? Quando a gente marca casamento, a gente fica super ansioso para chegar aquela data. Ai, meu Deus do céu, tá chegando. Falta um mês, falta não sei o quê. Hoje em dia tem até sites que marca a quantidade de dias, falta 100 dias, falta não sei quantos dias e vai marcando. Porque é algo que gera uma ansiedade que a noiva não esquece do noivo. A noiva não esquece do dia. E como nós não sabemos nem o dia nem a hora, o Senhor manda nos permanecermos em vigilância em todo o tempo, né? Para finalizar, eu quero deixar aqui Lucas capítulo 23. Eu procurei pegar esses 3 pontos, assim, que foi o que mais me chamou a atenção na semana passada. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação?
e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Até essa parte. Então, essa comunicação que há ali na cruz, que Lucas descreve aqui, ela é muito rica em detalhes e tem os dois extremos da humanidade em si. Aquele extremo que desdém, né, de Jesus e não acredita, ou acredita meio que desacreditando, e aquele outro extremo que crê sim nele, na sua bondade e na sua misericórdia. Mas o que mais me chamou a atenção foi o versículo 41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então, assim, quando a gente para pensar, né? Ai, porque eu não consigo viajar e não sei o que, eu não consigo comprar aquele carro, aquela casa, tal. E geralmente isso traz uma carga emocional muito grande. Daí vem aquelas mensagens, né, de vitória. Não, se você é crente em Jesus e você tem fé, você vai ser rico, você vai prosperar financeiramente falando, você vai, enfim, fazer tudo o que quiser, porque se não faz, tem pecado. Se não faz, você está em pecado, tem alguma coisa errada. E na verdade não é, né? Aqui a palavra ela é muito clara. Ele fala, nós recebemos daquilo que merecíamos, né? E tudo tem sua volta, tudo tem a sua colheita, melhor falando. E nada foge disso, né? Eu não posso falar, exemplo, a questão da minha saúde. Eu sei que eu sofro desse mal de rinite, sinusite. Se por um acaso eu deixar a minha casa cheia de pó, eu vou ficar espirrando feito louca. E Deus não tem nada a ver com isso. Entendeu? Se eu beijar um gato, pegar um gato no colo, eu sei que eu vou ficar 3 dias que, meu Deus do céu, não vou conseguir fazer nada mais. Então, assim, é causa e consequência. E o Senhor não nos isenta disso, né? Eu vivo uma vida me alimentando mal, uma vida sem fazer atividade física, dormindo mal. Quando chegar na minha velhice, vai ter muita chance de eu ter um câncer. Vai ter muitas chances de eu, sei lá, ter algum outro tipo de doença mais séria. E Deus tem alguma coisa a ver com isso? Não, é a minha colheita, sabe? Então, eu lendo essa passagem e principalmente esse versículo, foi isso que o Senhor falou comigo, né? Para prestar atenção no que eu estou colhendo hoje. Porque mesmo que eu seja salvo em Cristo, porque o Senhor Jesus fala, em verdade te digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mesmo que a minha alma esteja salva, mas o meu corpo vai padecer pelas escolhas que eu faço, né? Então foi o que o Espírito Santo me trouxe no dia que eu estava lendo esse capítulo, essa reflexão. O que você tem plantado? O que você está plantando, né, nessa terra? E para não ficar só nas minhas palavras, aqui em Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 7, diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé.
Então veja, tudo que a gente planta, a gente vai colher. É uma lei, é uma coisa natural. E é incrível que aqui o versículo 9, ele fala assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Não tem, às vezes, uma fase da nossa vida que a gente, eu faço tudo certinho, eu tento ajudar todos e só me ferro, perdão da palavra, eu só me ferro e não sei o que, eu vou parar de fazer tal. E na verdade não, né? A promessa tá aqui para quem não se cansa, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, assim, se a gente não desistir, se a gente não parar, vai chegar um momento da nossa vida que a gente vai começar a colher tudo de bom que a gente fez, como também tudo de ruim. Então, por isso que a gente tem que vigiar no que a gente está plantando hoje. E foi isso que o Espírito Santo colocou bem firme, assim, no meu coração. Vou contar rapidinho um testemunho. Teve uma vez que eu estava indo para a igreja, eu estava sozinha na regência das irmãs, então, e o Juliano estava trabalhando até mais tarde, então eu peguei o carro, fui, parei na parada obrigatória, tinha um carro na minha frente, e ele pegou e fez que foi. E eu olhei para ver se não tinha outro carro vindo e fui indo atrás dele, só que eu não tinha percebido que ele tinha parado, ele foi e parou no meio do caminho, e eu bati atrás dele. Aí eu desci do carro, ele desceu do carro, tudo. Aí eu vi que tinha uma pessoa atravessando na frente dele. Ou seja, para resumo de história, um cara estava saindo do bar com a filha dele, de colo, uns 3 aninhos, e atravessou na frente desse carro. E para não atropelar essa pessoa, ele freou com tudo. Eu, como estava olhando por outro lado, não vi e bati. Resumindo, ele ficou nervoso, ele falou assim, não, desculpa, me perdoe, né, o erro foi meu, tal, porque eu parei, né, no meio do caminho, não sei o que. Eu falei pra ele, não, eu vi, né, eu entendi que você parou pra não, né, fazer mal pra essa pessoa. Então só arruma aí a frente do meu carro pra eu conseguir chegar na igreja. E não tem problema nenhum, no carro dele não aconteceu nada, só no meu. Aí furou o radiador, começou a cair água e tudo mais. Mas eu falei pra ele, não, arruma aí que eu só quero chegar na igreja. Cheguei, tudo, ensaiei com as irmãs, passou o culto. Quando chegou no final do culto, eu falei pro Juliano, bati o carro, tal, tem que ver se ele vai voltar embora, né? Porque saiu um monte de água, enfim. Só que eu já tinha marcado de levar o carro no mecânico, no irmão Luiz, né? E daí eu levei tudo, ele já tinha feito o orçamento. Ele não aumentou o orçamento dele. Além de arrumar o que ele já iria arrumar, ele arrumou também a questão da batida. E ele ainda falou pra mim, eu não sei como esse carro chegou aqui na oficina, porque ele não tem nada de óleo e nada de água. Não sei como não fundiu o seu motor, não acabou com o seu carro. E pra quem conhece um pouco de carro, sabe que palio é facinho pra perder o motor. Falei, é Deus, irmão Luiz, é Deus. Aí o irmão Carlos também falou, não, pode deixar que eu vejo, né, pra desentortar o carro, porque ficou torto a frente, tudo. Ele juntou com outro irmão que tem funeraria e arrumaram o carro, tudo, aí a gente foi lá. E quanto que ficou? Não ficou nada. Resumindo, eu não prejudiquei aquele moço, eu entendi tudo aquilo e eu vi o nervosismo dele. Ele ainda falou pra mim, Deus abençoe, moço, porque eu não sei como eu iria pagar você. Falei assim, não, só ajeita aí pra eu chegar no culto. O resto Deus provê. E foi o que aconteceu. Ele não gastou nada, eu não gastei nada. Deus usou a vida desses irmãos para me abençoar, né? E guardou também meu carro de algo pior, né? Porque eu andei sem água e sem óleo. Então é meio que milagre puro para quem dirige e sabe o que é isso. Então, só para falar sobre quando a gente faz o bem volta pra gente. Não tem outro caminho. E nessa ocasião em si voltou super rápido. Então eu não precisei nem esperar muito tempo. Para finalizar então a minha participação de hoje, eu quero deixar também aqui Lucas, no capítulo 24. Que foi o que eu vivi nesses dias, na verdade. Lucas, capítulo 24, no versículo 8, que diz assim:
e lembraram-se das suas palavras. Só isso o versículo. É um versículo pequeno, mas de um contexto enorme. Então veja, Jesus aqui ele já tinha morrido, né? Ele tinha acabado de ressuscitar. E quando aquelas mulheres vai e vê que ele não estava mais ali e tudo, e o anjo começa a conversar com elas, que a gente leu já o capítulo, né? Depois que o anjo conversa, acontece isso, e lembrando-se das suas palavras. E nesses dias que eu estava muito mal, eu não conseguia ler, eu começava a ler a Bíblia e baralhava tudo, eu não estava conseguindo me concentrar nem um pouco. Essa palavra nunca foi tão viva para mim, porque apesar de eu não ler, na minha memória e no meu coração estava muita parte da Bíblia que eu precisava naquele momento. Então aquilo eu fui lembrando de tudo que eu já tenho lido da palavra de Deus desde que eu me entendo por gente. E eu vi a importância, né? E o irmão até falou bastante sobre isso no domingo, né? Aquele irmão que pregou. A importância de você ler e de você guardar a palavra, né? Então, assim, quando você lê e você guarda, no momento em que você não tem a oportunidade de ler ou não está conseguindo por qualquer razão que seja, o Espírito Santo nos faz lembrar dessa palavra, porque a gente guardou ela dentro de nós. Amém? Então, foi isso que eu tinha para compartilhar com vocês nessa noite. E não se sintam constrangidos. Eu coloquei lá que eu queria a participação de todos, porque, né, naquela sexta-feira eu fiquei sozinha, então eu falei sozinha. Então, nada mais justo do que vocês todos falarem hoje. O irmão Eber vai estar começando com a gente também no grupo. Seja bem-vindo. E eu vou começar então com as oportunidades com a irmã Cida. Você está com a oportunidade, amém? Pai, Senhor, a todos. Amém. Desculpa aí a agitação, que tá com as minhas crianças aqui. Passaram um pouquinho aqui hoje. Foi levar o menino na consulta e aproveitaram, né, o caminho. Graças a Deus estão bem. Louvado seja Deus. Então, estava lendo aqui em Lucas. Louvado seja Deus. Aqui eu estava vendo aqui sobre o jovem rico, né? E fala, né, de um certo homem que perguntou, né? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus. Em Lucas 18, versículo 18. Capítulo 18, versículo 18. Que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus. Por que me chamas bons? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda lhe falta: vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Agora já imaginou, né? Por causa de os bens que tinha, custava vender um pouco, né? Repartia, né? Tantas pessoas, naquele tempo já havia tantas pessoas pobres, né? Perdeu a oportunidade, né, de seguir com o mestre, né? De caminhar com Jesus. Então eu vejo aqui que se a gente não vigiar, né? E às vezes a gente quer alguma coisa a mais na vida da gente, né? Mas temos que ter ciência, né? Que a gente pode ter, mas a gente não pode perder a presença do Senhor na vida da gente, né? Temos que andar com Cristo todos os momentos da nossa vida, né? Em todo o tempo. Deus dá, Deus é poderoso, Ele é rico. E Ele também quer que a gente também fique bem. Mas jamais, né? Por causa da riqueza, deixar de seguir a Jesus, né? Então essa é a minha meditação nesta noite. Amém? Sempre com Jesus. Amém. Deus abençoe.
Realmente, aqui o problema dele maior não era a riqueza, né? Ser rico não é pecado. Era que aquilo tomava conta do coração dele. Foi o que eu estava falando agora. E pode ver que quando Jesus questiona ele sobre os mandamentos, Jesus pula o primeiro mandamento, né, que está na lei mosaica, que é não terá outros deuses, né, além de um único Deus verdadeiro. Por quê? Porque para ele o Deus dele era o dinheiro, né? Ele adorava mais o dinheiro do que qualquer coisa. Então é uma reflexão muito boa pra gente. Deus abençoe. O irmão Luiz, qual a oportunidade? A paz do Senhor, irmãs. Amém. Eu ando meio indisciplinada. Na verdade, é uma correria só. A gente tá numa parte da reforma da casa que a gente precisa sair muito para comprar as coisas. Até domingo, meu marido queria sair, já era 4 horas da tarde. Eu falei, se a gente sair 4 horas da tarde para ir na C&C, para ir em Leroy Merlin, eu não vou voltar com tempo de ir pro culto. Aí ele ficou olhando pra minha cara, assim, do tipo, e eu com isso? Aí ele, não, deixa, a gente vai depois, eu vejo isso depois. E aí, no final das contas, tive que não sacrifiquei o domingo, mas tive que sacrificar ontem, né? Então eu tenho dormido muito tarde, acordado muito cedo, e não tá fácil. Eu peço que as irmãs orem por mim, porque tá corrido. Mas é uma correria boa, né? A gente não pode reclamar, porque a gente, quando tá com trabalho, é só bênção, as coisas que têm acontecido, graças a Deus, eu não posso nem abrir a boca para reclamar. Mas é mais o cansaço, né? Eu estava aqui ouvindo a irmã Camille falar, e todas as palavras, cada versículo que a irmã compartilhou, eu sentindo aqui a ripada, Jesus falando comigo na palavra, que é justamente isso, né? A gente trazer a palavra de Deus ao nosso dia a dia e a gente falar com convicção. E só é possível essa convicção, e até na convicção, assim, não só de não falar a respeito da palavra de Deus, mas eu acho que principalmente o viver. E essa sua convicção, ela só vem mesmo quando a gente lê, né? Hoje mesmo eu vi assisti um vídeo onde uma irmã falou que ela foi pregar e uma irmã ficava misericórdia, tipo, que repreendendo ela o tempo todo. Como se ela estivesse falando alguma coisa diferente do que estava escrito na palavra de Deus, né? Então, ela convidou e mostrou tudo aquilo que ela estava falando na palavra, dentro da palavra de Deus, e a irmã ficou assim, assustada. Mas por quê? Quantas e quantas vezes a gente lê uma palavra, uma passagem, acontece comigo, e eu falo, nossa, aconteceu isso, gente, como pode? Parece que a Bíblia é tão, assim, inédita, né? Parece tudo tão novo. E quantos anos nós temos de cristão, né? Eu mesma, falando por mim, claro. Quantos anos que eu voltei já vai para 3 anos, que é mais 17 anos que eu vivi na igreja. Então, assim, e a gente se surpreender com as histórias como se nunca tivesse passado, se nunca tivesse acontecido, né? Por isso que hoje eu me cobro muito de ler, de conhecer, de saber, porque é importante para a nossa vida. Eu acho que várias situações no dia a dia vão acontecendo e a gente lembra, Eu tenho me pegado muito quando eu vou falar alguma coisa para a pessoa, eu vou e lembro de um versículo, de uma passagem, de uma situação e eu exemplifico com a palavra de Deus. A gente começa a dar embasamento naquilo que a gente está falando, né? Eu acho que é isso que é o importante. E aí a gente começa a ficar meio que viciada, né? Então, quando começa a ficar esses períodos da vida que é mais congestionado, a gente, de fato, como a irmã Camille falou, que teve semana passada mais atribulada, assim, mais correria, aí a gente começa a sentir falta, começa a ficar sedenta de voltar e de ler, de participar e tudo mais. Eu gostaria de compartilhar, que é uma passagem que eu gosto muito da semana passada, que foi João 1, onde ele chama Felipe e Natanael para o seguir.
como discípulo, né? Então, aqui em João 1, no verso 43, ele diz: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia, quando encontrou Felipe. Disse-lhe: siga-me. Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu a lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? E disse Felipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? E Jesus respondeu: eu ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E Jesus disse: você crê porque eu disse que ouvi debaixo da figueira? Você verás coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nessa situação, Natanael e Felipe foi um dos primeiros, se eu não me engano, quinto e sexto, a serem chamados por Jesus para seguir, né, para ser discípulos dele. E aqui Felipe chama Natanael, e Natanael ali no meio que não acredita, né? Ele ainda fala: porventura vem alguma coisa boa de Nazaré? Mas porque Natanael era leitor ali das escrituras, né? Ele era quem de fato lia e entendia e sabia que o Messias viria de Belém e não de Nazaré. Então ele olha assim e ele fala, né, tipo, tirando uma ainda. E o que me chama muita atenção é que Felipe não debate, né? Porque a gente, quando a gente quer provar, a gente quer vencer no argumento. Ontem mesmo, de certa forma, aconteceu uma situação e eu quis vencer no argumento a pessoa. E depois que passou a situação, eu falei: nossa, por que eu falei tanto, né? Eu deveria ter falado menos. E as pessoas entenderam meu ponto de vista, minha razão, mas cansa a gente ficar ali tentando provar alguma coisa. Fala: venha e prova por você mesmo, e te mostrarei, como Felipe fez. E ali ele mostra, ele apresenta a Jesus, e quando Natanael está ali frente a frente, Jesus nem dá a oportunidade, ele já vem e já fala: eu te vi embaixo da figueira antes mesmo de Felipe te chamar. E ali é engraçado o quantas vezes a gente não se sente na mesma posição de Natanael. Quantas vezes eu não chego na igreja e eu sinto a voz de Deus falando exatamente aquilo que eu tinha questionado naquele dia, falando justamente o que havia passado pelo meu coração, justamente o que tinha passado pela minha mente, justamente os meus questionamentos, porque a gente vai o tempo todo a Deus com os nossos questionamentos, e Ele é quem sabe, né? Ele é onipresente, onisciente. E a mesma coisa que aconteceu com Natanael. O que será que passava na mente enquanto ele estava ali embaixo da figueira? Não fala que ele estudava. Era um hábito dos judeus, né, de estudar ali embaixo da figueira e tudo mais, mas não fala o que ele fazia naquele momento. Jesus só falou que o viu embaixo da figueira. Então, o que passava que fez com que ele falasse e ali naquele momento já o reconhecesse? E Jesus até se admira dele falando: só porque eu falei que te vi embaixo da figueira, você já me aceita como mestre, já me chama de mestre, já me reconhece? Então, porque e assim o creu, coisas maiores o fará. Então, quantas vezes a gente, Deus, ele se mostra a gente de acordo com os nossos pensamentos, com o que nós estamos, nossos anseios, em resposta aos nossos anseios. E ali a gente reconhece quem é o mestre, que ele é o Senhor, que ele é o Deus, o Todo-Poderoso e Soberano, né? Então são esses pontos onde a gente tem que estar atento, porque verdadeiramente Natanael também só pôde reconhecer o mestre porque ele tinha um coração puro, porque ele tinha
uma mente voltada à palavra de Deus. Ele estava atento às Escrituras. Ele bem conhecia as palavras, né? Porém, não foram todos. Não, muito pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não aceitaram. E Natanael é uma regra, né? Porque os judeus conheciam muito, conheciam tudo, esperavam pelo Messias e ele vem e eles não o reconhecem. No entanto, Natanael teve ali o privilégio, teve ali digamos que sorte de estar no meio, de participar e de ver, assim como Jesus prometeu, coisas maiores. Viu de fato os céus abertos e anjos descendo. Então, eu acredito que hoje, apesar de não exatamente, não no sentido figurado da palavra, mas a gente pode ver os céus abertos, a gente pode crer e entender que é possível, todas as coisas são possíveis àquele que crê, e se nós estivermos atentos, com o nosso coração conectado ao céu, estivermos ali embaixo da figueira, que, sem dúvida, Deus tem coisas grandes, Jesus tem revelações, tem coisas a nosso respeito que só Ele pode proporcionar, e isso tudo depende apenas de estarmos conectados à graça, conectados à palavra de Deus, nos fortalecendo, nos alimentando, porque esse é o nosso alimento, né? Nós não podemos negligenciar, assim como não podemos negligenciar de ficarmos, quantas vezes, né, nós mulheres principalmente, o dia da faxina, aquele dia que está mais corrido, faz um miojinho e come miojinho, mas aí, quando chega à noite, aí tem que ser uma coisa mais substanciosa, ou no máximo, no dia seguinte, tem que ter uma salada, tem que ter uma comida mais, né? A mesma coisa é a palavra de Deus, a gente não pode negligenciar. Às vezes, no meio de uma correria, uma semana tribulada, uma situação, aqueles dias que está nos causando, de fato, uma falta de tempo, a gente acaba ficando mais longe um pouco, distante um pouco do nosso devocional, do nosso tempo forte com Deus. Depois, na sequência, a gente tem que se policiar e voltar de novo os nossos corações ao trono da graça. Então, é esse o compartilhamento que eu tenho a respeito dessa sequência de leitura que nós estamos. E assim, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. A constância é aquilo que a gente fala desde o princípio, né? É muito importante a constância. Não leu hoje, não leu amanhã, pega no terceiro dia. Não tem problema, né? O cronograma é para a gente ter uma ideia, né? É onde a gente está, que pé estamos, né? Mas não que, não segui, vou desistir. Misericórdia. É alimento para nossa alma, né? Se eu não me engano, é em Jeremias que fala, né? Encontrando a sua palavra, logo as comi, e para mim produziu um gozo eterno, né? Um negócio assim. E é lindo isso, porque realmente é um alimento mesmo. Juliano, tá com a oportunidade. Mistério. Paz do Senhor para todos. Não vou ligar a câmera, porque se eu ligar, aí vocês não vão nem me ouvir. Tá descarregando o celular. Ixi. Mas aí quero compartilhar aqui. Eu também estou um pouco atrasado na leitura, né? Aconteceu algumas coisas, sofri acidente, como muitos sabem. Aí fiquei na correria para resolver a situação da moto. Aí já viu. Resumindo tudo. O que eu vou ler aqui vai representar. Em Mateus, aliás, Lucas 12, Lucas 12 no versículo 22. Mais aí uma parábola de Jesus. Diz assim: E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves?
E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua altura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Vou fazer uma pausa aqui, né, para comentar que logo quando eu sofri o acidente, assim, segundos depois eu passar pelo susto e cair e estar no chão lá, eu cogitei, né, pensei comigo, por que e tal, por que comigo, não sei o que, aí na mesma hora, acho que o Espírito Santo deu aquele cutucão e falou, fica quieta aí. E foi onde eu me calei e falei, não, tudo é por permissão de Deus, não vou me ficar aí me martirizando e questionando a Deus por que de ter acontecido isso comigo, né? Porque Deus sempre trabalha da maneira que Ele quer na nossa vida, né? Não é do nosso modo. E lendo essa palavra, eu pude, né, compreender que realmente naquele dia que eu caí foi o Espírito Santo que me atentou a não ficar questionando, né, o porquê dessa situação. Hoje eu tô sem a minha moto, né, infelizmente não deu para consertar, eu vou ter que esperar a seguradora me reembolsar o valor dela, para daí então correr atrás de uma nova moto e fazer os trâmites, a compra e tal. Ou seja, eu sei que vai um bom tempo. Mas quanto a isso, eu procuro não estar tão ansioso, né? Porque eu sei que Deus está cuidando. Deus está preparando uma coisa boa para mim, não sei, eu tenho certeza disso. E agora voltando aqui para o versículo 31, né? Só para reforçar. Diz assim, buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu comentei que andei um pouco atrasado na leitura, aí aqui vem também ressaltando isso, né? Portanto, eu vinha buscar de novo, fazer a leitura diária, né? Ler a palavra de Deus, ficar firme aí na presença de Deus novamente. Não só isso, mas também o culto de domingo veio, assim, falar muito intimamente com a gente. Quem esteve lá pode estar ciente do que eu estou falando, né? E o versículo 32. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Ou seja, por que eu quero coisas desse mundo se o Pai Celestial nos deu nos deu a oportunidade de termos o reino de Deus? Que coisa gloriosa. Você poder falar, eu sou salvo em Cristo Jesus, e isso é o que basta. Não preciso de mais nada, né? E o 31 é a chave de tudo isso. Buscai antes o reino de Deus. Nós possamos buscar de todo o nosso coração, qualquer momento da nossa vida, seja durante ali o serviço, ou então assim que acordar, ou na hora do almoço. Eu estou tendo uma experiência tão grande com Deus na hora do almoço. Estou podendo ir para o meu carro, ler a Bíblia, o violão está no carro e toco o violão, e olha só, grau. Está sendo muito bom. Deus sabe o que ele, a maneira certa que ele trabalha, né? Então está sendo ótimo para mim. É isso que eu queria compartilhar. Amém. 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 Glória a Deus. Essa palavra é maravilhosa mesmo. E sempre que eu leio essa palavra, eu lembro aquele hino que a Leni me apresentou até, Encontro com Deus, que as irmãs cantam. E é uma verdade, porque nós, quando temos um encontro com o Senhor, nos nossos momentos de devocionais, nos nossos momentos de oração, nós fazemos uma troca.
A palavra de Deus diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, quando nós lançamos sobre ele a nossa ansiedade, ele devolve para a gente a paz. E não é a paz como o mundo está, como ele deixa bem claro nas Escrituras. É a paz que excede todo o entendimento. Quem está por fora da situação fala: não, não é possível, essa pessoa está tão calma, né? Mas a gente sabe o segredo, a gente conhece o segredo. É lançando sobre ele a nossa ansiedade, porque ele cuida de nós, né? Amém? Vou passar a oportunidade para o Weber agora. Pai do Senhor, irmãs, estão me escutando bem? Amém. Amém. Então, Deus é maravilhoso, né? Eu sempre vendo a Francine participar, hoje ela não está podendo, né? E nasceu também no meu coração a vontade de participar. Mas fiquei quietinho, né? Como sempre. Daí comecei, ela viu que o cronograma, ela começou a ler, falou que estava em João, acho que a Nelly estava aqui, alguma coisa de João. Ela falou: vou começar a ler por conta, né? Daí veio a oportunidade, a Camille nos convidou, a Fran falou, acho com ela, a Fran me falou. Dedurou você. Né? Mas enfim, só que daí comecei a ler João e veio o cronograma de voltar lá para Lucas, né? Daí eu falei: quer saber, eu vou voltar também, eu ia começar de João para tentar. E como né? A gente já com 41 anos e nunca tive essa curiosidade ou essa oportunidade que estou tendo de estar lendo e pedindo antes, orando para Deus para que entre, que eu possa entender a palavra dele, que é o pão nosso de cada dia. Daí estamos assim e a gente vê em Lucas, que é um monte de parábolas que a gente encontra, uma mais bonita que a outra e uma mais assim, parábolas, a gente tem que se esforçar mais para ler. E eu peguei, separei várias aqui. E os irmãos falando, eu peguei e parei em uma aqui, que está em Lucas 19 e 11, né? E é a palavra dos 10 servos e das 10 minas. E essa palavra, Deus está falando que um servo foi para uma terra distante, né? Eu acho que uma guerra, está aqui no verso 19 e 12. E disse, pois, certo homem sobrepartiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E esse certo homem tinha 10 servos, e ali deu uma dracma para cada um, né? E chamando esses 10 servos, lhe deu 10 minas. Ele disse: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreceram-nos e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não quereis que esse entre nos reino, no nosso reino, não queremos que esse reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, e a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado e negociado. E veio o primeiro servo e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse: bem, esse servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terá a autoridade. Então, lendo até aqui só, o que eu coloquei aqui é a importância de trabalhar com o que Deus nos dá e aumentar esses dons que tem dado. Por exemplo, eu nunca ali cheguei assim parar para ler a Bíblia e tentar entender. E hoje, graças a Deus, através desse projeto até que Deus tem colocado nas mãos das irmãs, eu tendo essa oportunidade de me esforçar e tentar entender e compreender a palavra de Deus. E cada vez que você vai lendo, você vai se alimentando mais e vai dando mais desejo. Então a importância, né, de a gente não parar.
E aqui está também, né, a importância de trabalhar e aumentar para Deus o que Ele tem nos dado e sempre melhorando para se aperfeiçoar, certo? Que sempre somos falhos, mas Deus é misericordioso que a gente continua nessa caminhada. Por quê? Quem o servo, o Senhor deu para o servo uma dracma e não fez nada, simplesmente deixou ali, nem nos juros ele colocou para que rendesse, Deus depois tirará até e dará por quem fez. Então é isso que eu quero colocar hoje para os irmãos, é a importância da gente sempre estar melhorando e tentando fazer mais e mais para Deus, porque a gente terá a recompensa, né? Porque aquele que fica só esperando, né? Talvez quando Deus voltar, cobrará o que Deus deu para você fazer, um dom, uma palavra, um cantar. Às vezes a gente chega e na igreja as coisas, será que se der minha oportunidade hoje eu não sei se eu vou ou não sei, mas a gente se esforçar e fazer a obra de Deus, para que Deus sempre tenha uma recompensa, um galardão, não que Deus, assim, a gente seja merecedor, porque Deus como que eu posso dizer? Deus pode tudo, né? E a gente deve tudo para Deus. Mas Ele é tão bondoso que a gente faz, Ele sempre tem uma recompensa para a gente. Não pensando na recompensa, mas como diz, no fazer o bem para Deus, e Ele é tudo poderoso, tudo maravilhoso, e sempre tem algo bom para a gente. E é isso que eu quero falar, não sei me expressar direito ainda, estamos se esforçando, mas agradeço muito e a oportunidade de estar falando um pouco e estar fazendo parte desse projeto que estou achando muito maravilhoso. Obrigado. Amém. Amém. Deus abençoe. Não, e é incrível. A palavra de Deus, ela se renova. Então a gente vai ler a Bíblia inteira. Quando a gente for ler a Bíblia inteira de novo, vai ter outras coisas. Aí a gente vai ler de novo. É igual o pastor Jair já falou uma vez, quantas vezes em média ele já leu a Bíblia inteira, e ele sempre acha coisa, novidade no meio. É incrível. Esses dias mesmo eu não lembro qual capítulo aqui de Lucas, que Jesus estava lá e falando e pregando, e as pessoas que estavam naquele lugar queriam jogar Jesus do penhasco. E eu li aquilo umas 3 vezes, porque eu não lembrava disso. Eu falei, meu Deus, isso aconteceu, e voltei. Não, eu não estou entendendo direito. Aí li de novo. Não é possível. Aí li de novo. Falei, nossa, isso daqui eu nem lembrava que tinha acontecido. Então é umas coisas assim muito, muito legal mesmo. Leni, tá com a oportunidade hoje. A paz do Senhor a todas. Amém. Hoje não, hoje eu só apanhei, mas já tá bom. Valeu. Tô atrasada na minha leitura também, mas Deus sabe. Amém? Amém. Então, graças a Deus por hoje, por esse encontro, que eu falei, não, a gente não pode pular, porque foi muita coisa, né? Falei, não, a gente não pode pular, nem que a gente tenha 2 na semana, e eu tava pensando como que ia fazer. Me perdoem de novo lá por domingo. Eu venho de dias, até comentei com a Leni, com o Heber, com a Fran, tudo que eu encontrei domingo. Eu venho de dias sem dormir. Eu cheguei a ficar 40 horas sem dormir direto, e quando eu dormia 1 horinha só e já despertava. Então meu sono foi ficar regulado na sexta de noite. Então pensa. Aí agora o meu corpo quer correr atrás do prejuízo. Então eu dormi que apaguei, não vi nada. Mas já estava marcado para Deus hoje, né? Quarta-feira, com as pessoas que estão aqui, em tudo há um propósito, né? Então, vamos continuar aí na constância da leitura da palavra. Para quem está atrasado, é aquilo que eu falei, eu também estava atrasada até antes de ontem. Então, vai correndo atrás aí no tempo determinado e se alimentando, né? Sexta-feira a gente tem nosso encontro de novo, aí a gente foca mais em João, né? E é isso. Deus abençoe. Vamos
fazer a nossa oração antes de bater o nosso print aqui. Amém? Juliana, ore por nós. Vamos orar. Senhor Jesus, graças te damos, Pai, por mais este momento. Podemos estar reunidos aqui, Senhor, para falar um pouco mais da Tua palavra, para aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Poder compartilhar com cada um aquilo que o Senhor tocou no nosso coração. Senhor, proporciona mais momentos como este, Senhor Jesus. Pai, abençoa, Pai, para que possamos, Senhor, continuar nesta vida, Senhor, aprendendo cada dia mais e mais da Tua doce presença, Senhor, da Tua doce palavra, Pai. Sê conosco, Pai, abençoa a nossa noite, nos dê um ótimo descanso, que o Senhor possa nos abençoar, Pai, a cada dia, mais e mais, Deus. Muito obrigado, mais uma vez, abençoa a vida de cada irmão que pôde participar nesta noite, Deus. Eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos tirar nosso print, então.